aqui mais um vlog nesse canal que ressurgiu das cinzas. Gente, que saudade eu tava de vocês, de gravar um vídeo, e eu pensei muito em como que eu ia gravar, como que eu ia voltar com um vídeo, e nada mais, nada menos do que um vlog, para explicar para vocês a loucura que tá. Como vocês podem ver, já estamos de cenário novo de novo, então assim, muitas coisas estão acontecendo, então eu acredito que eu tenho uma ótima justificativa por toda essa ausência. Mas estamos de volta com mais um vlog aqui neste canal. E agora vai ser muito legal para vocês mostrar essa nova fase, a nova rotina que nós vamos ter em família. Mas vamos começar pelo começo. Vocês se lembram no último vlog que foi as últimas semanas de treino? Pois é. Fazia tanto tempo que eu não gravava que deu armazenamento cheio. Como eu estava falando para vocês, né? Muita coisa aconteceu, nós nos mudamos. Fiz a cirurgia, inclusive, né? A cirurgia não saiu como esperado. Não no sentido de que deu alguma coisa de errado, né? Isso. Foi o pós-operatório que não saiu como eu imaginei. Eu tinha falado aqui pra vocês que eu ia fazer a cirurgia, né? Da hérnia. E depois eu ia tirar o siso. Pois é, eu não tirei o siso. Eu ainda estou me recuperando da cirurgia da hérnia. Porque ela foi um pouco mais complicada no pós-operatório do que eu esperava, né? O médico dá ali 14 dias de atestado para vocês terem noção, para voltar a uma vida, né? Em caso se eu trabalhasse CLT, para voltar ao trabalho. E com 14 dias eu não estava nada bem. Então, assim, meu corpo realmente não reagiu conforme eu imaginava. Assim, eu imaginei, passei por 2 cesáreas, né? 8 camadas ali cortadas. Né? É possível que numa hérnia eu não consiga me recuperar rápido. Mas assim, eu tive um pós-operatório difícil, com cefaleia pós-hack. E a minha costa dói agora. Quando eu faço as coisas, eu ainda não consegui voltar a 100%. E tive seroma, né? Que é uma complicação comum num pós-operatório, mas muito chata. E ainda estou com esse seroma. Então, assim, é o que tem deixado esse pós mais chato, é esse seroma, com certeza. Porque você vê o líquido ali saindo e parece que você ainda não. Parece não, você não se recuperou totalmente, né? Se tá sendo líquido é porque não houve uma cicatrização correta, ainda não está cicatrizado. Então, isso me incomoda. Mas o médico disse que é normal, que é para continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Que é a lavagem, a limpeza, beber muito líquido e vida que segue. Só que assim, é muito dolorido ainda, sinto dores. E com essa mudança, eu tive que passar mais tempo em pé, fazendo mais coisas. Tô tendo que fazer mais coisas. Então, assim, meu abdômen parece que eu fiz 100 abdominais num dia, entendeu? Ele fica bastante dolorido ainda. E hoje já fazem mais de 45 dias de cirurgia. Então, assim, tempo, né? O médico me deu 3 meses para me voltar a atividades intensas como corrida, musculação, e isso também eu não estava esperando. A minha cirurgia foi com tela, né? Ele colocou a tela. E eu acredito que é essa tela que o corpo ainda tá demorando para fazer a absorção. Cara, quando ele falou assim, 3 meses, ele só me liberou caminhada e peso até 5 quilos. Vocês têm noção que eu não posso carregar nem a minha filha? Isso pra mim foi um soco no estômago. Como assim? Pra ter uma boa recuperação e pra que a hernia não volte, né? Eu tenho que passar ali 3 meses de molho, literalmente. Mas eu já me dei o luxo de fazer caminhadas, o que já é alguma coisa, né, pra mim, que era completamente ativa. Então, assim, isso pra mim tem sido mais difícil. Mas tudo bem, tudo bem. Nós nos mudamos, como eu falei pra vocês, e tá essa loucura. Agora a gente vai ficar por aqui onde nós estamos. Vocês já conhecem esse cenário de alguns vlogs, mas a gente nunca ficava permanente, né? Nós morávamos numa casa e não deu muito certo e a gente veio pra cá, entendeu? As crianças também, elas não estão mais na escola, o que vai mudar completamente a rotina, porque literalmente eu vou ficar com os dois em tempo integral. Então, assim, as prioridades mudaram em algumas coisas, né? Eu preciso dar mais atenção a eles, porque são 2 crianças dentro de um apartamento. Então, eu tenho que fazer atividades, ainda mais eles que eram acostumados com a escola, né? Eles não são obrigatórios de estudar, então por isso que também nós decidimos que daria para eles ficarem comigo, né, em tempo integral. Foi uma decisão baseada na realidade da nossa família. Mas assim,
eu acho que do mais, do além do mais, é isso que aconteceu. Aconteceu várias outras coisas da vida que acontecem, mas isso daí eu vou deixar para conversar com vocês ao longo desse vlog, né? Vai ser um vlog desses dias aqui. Ainda tem muita coisa que ainda falta a gente ajeitar. A gente ainda tá numa fase em 2 dias que a gente se mudou. E ainda tem coisas na outra casa. Então, sabe, ainda tá naquela bagunça de rotina pós-mudança, que é bem chatinha. Pois é, estamos nisso ainda. Mas vai dar tudo certo. E vocês vão acompanhar agora a cena dos próximos capítulos. E aí, gente, o dia hoje já começou há muito tempo, mas agora que eu tive um tempinho pra colocar uma maquiagem, pra arrumar aqui o quarto, sabe? Foi bem corrido hoje pela manhã, mas eu resolvi sentar aqui e ter uma conversa com vocês sobre algumas coisas, né, que aconteceram e como que eu lidei com isso com base na minha fé, no que eu acredito que é Jesus, né? Porque além dos problemas que eu tive com relação à minha recuperação, aconteceram várias sequências de acontecimentos assim bem ruins, assim, envolvendo um acidente, um carro, algumas intercorrências no meio da família, enfim, nada muito assim grave, mas que, querendo ou não, essas coisas, essas notícias, elas nos desestabilizam. E no meio disso, não sei nem como que eu vou falar sobre isso. Mas no meio disso, da recuperação, de todo. Parece que foi assim uma tempestade, um vendaval que chegou, sabe? E eu passei por um luto. Na verdade, estou passando por esse luto ainda. Eu perdi um amigo no meio disso tudo, um amigo de infância. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia chorar. Uma perda muito de repente que me abalou mais do que eu achava que iria me abalar, entendeu? Eu já tava operada e de repente nessa noite eu tava dormindo, eu não consegui dormir direito, eu acordei assim na madrugada, depois as crianças acordaram também. E eu não tenho costume de mexer no celular de noite, mas desse dia eu mexi e eu já tive logo a notícia de que esse meu amigo, ele já tinha ido embora, né? Ele tinha falecido. E foi uma perda muito repentina pra mim. Ele tinha 28 anos. Nós crescemos juntos, assim, na igreja. Enfim, resumindo, né? A causa, né, ele ele sofreu um acidente de moto mas assim, o laudo do ML que saiu foi de que ele teve um infarto, né? Foi um infarto e aí ele tava dirigindo, e aí vocês sabem, né? Moto.
é bem complicado, então ele, enfim, teve todo o pós, né, depois que ele bateu. Mas o que causou o acidente foi um infarto. Um infarto com 28 anos. Jovem. E desde que ele tinha falecido, eu comecei, a gente tenta, né, o ser humano ele tenta buscar respostas e entender dos porquês daquilo que está acontecendo. E foi o que eu tentei fazer. Eu sou uma pessoa que gosta de entender por que que a pessoa fez isso, entendeu? Eu sempre fui assim, pra fazer sentido na minha cabeça, sabe? E dessa vez não foi diferente. Em nenhum momento eu questionei a Deus, mas não porque eu sou espiritual demais pra questionar, para não questionar o Senhor, mas porque a todo momento eu tava me baseando nas escrituras. Todo momento. A todo momento eu repetia para mim mesmo que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus, e que o Senhor é soberano, que só o Senhor sabe os planos que tem para nós, são planos de bem, entendeu? Não de mal. E eu levei esse contexto não só para a gente que ficou, claro, abalado com a perda, mas para ele mesmo, sabe? Poxa, um rapaz tão novo. Por que que se foi tão novo assim? Uma, sabe? Não sei, eu não conheci o coração dele. A gente não sabe o que se passa na mente, no coração do outro, apenas o Senhor. Eu tentei compreender que o Senhor estava livrando ele também de algo muito pior, porque a gente não sabe do futuro. E se eu me apoio e acredito que a palavra do Senhor é a verdade, eu me apoio que o Senhor é soberano, ele sabe de todas as coisas e que ele é sempre bom. Independente se as circunstâncias aos nossos olhos não são bons. Então foi isso que eu me apoiei durante esses períodos, não só do luto, mas de todas as coisas que estavam acontecendo. Eu tenho o costume de todo ano, toda vez que vira o ano, eu peço do Senhor um versículo chave para aquele ano em específico. E esse ano o Senhor me deu um versículo que eu fiquei intrigada, eu confesso, mas ele fez todo sentido e faz total sentido até o momento. Eu vou até ler aqui para vocês, eu deixei aqui, que é 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Em todos os momentos em que eu recebia alguma coisa ruim, alguma notícia ruim, ou acontecia algo, eu repetia na minha mente, eu repetia para mim mesmo, mas o Senhor é fiel, ele vai me fortalecer e ele vai me proteger do maligno. Ele vai me guardar do maligno. E eu ficava repetindo, sabe como é importante a gente ter as palavras do Senhor na nossa mente e recitar elas, principalmente em momentos assim, porque a carne, a nossa carne, nós como seres humanos, a gente, quando acontece algo, a gente perde a nossa segurança. É natural que venha um desespero, é natural que venha dúvidas, sabe? Questionamentos. E não é porque você não tem fé, mas é porque é da nossa natureza humana. Nós somos humanas, nós somos suscetíveis a ter esse tipo de falha. É natural quando algo que acontece nos abala, deixa a gente meio assim, sabe? Eu fiquei triste demais, sabe? Eu acordava dia por dia, principalmente o dia seguinte, depois da notícia, achando que tinha sido um pesadelo. E quando, e quando a ficha caía de que não era um pesadelo, que realmente tinha acontecido, vinha aquela tristeza, sabe? Mas depois que tudo se fechou, saiu lá do ML, passou o velório, sabe? Os dias foram se passando. Eu senti a paz, eu senti o Senhor me acalmando, me consolando. E a compreensão de que ele é sempre bom, independente do que aconteça. Porque eu confesso para vocês que o medo, ele vem com toda a força. Porque o meu marido, por exemplo, ele vai e volta de moto. Então, nas primeiras semanas, eu não vou conseguir não chorar. Nas primeiras semanas, ele saía pro trabalho e se ele não me mandasse mensagem ou não desse algum sinal, eu já ficava pensando que eu ia receber uma ligação de que algo terrível tinha acontecido com ele. Ou então, se eu saísse
eu saísse para algum lugar de carro, enfim, eu achava que algo terrível ia acontecer comigo. Porque foi tão de repente que aconteceu com ele. Foi um choque muito grande que quando a gente vê que a nossa vida é muito frágil e que a gente não tem controle de nada, é natural ter essa reação. Fiquei, né, reflexiva sobre isso, de que, meu Deus, como que a gente é tão frágil? Como que a gente não tem controle da vida? E graças a Deus por isso. Mas isso me fez ainda mais questionar e, e priorizar algumas coisas, sabe? Olhar para aquilo que realmente importa. A Bíblia também fala em Eclesiastes, se eu não me engano, ou em Provérbios, eu não vou me lembrar agora, de que é bom que a gente vá a funerais, né? Porque pra gente ver, pra gente se deparar com aquela situação, porque o choque, né, de realidade, de você ver que você é frágil, que a vida é um sopro, é muito grande pra gente que tá aqui ainda. E foi esse choque que eu tive, eu parei assim, meu Deus, eu tô perdendo tempo. Eu tô perdendo tempo demais olhando para aquilo que é perecível, para aquilo que vai ficar, para aquilo que não importa. Eu tô perdendo tempo demais ficando amargurada com pessoas que fizeram mal pra mim e que só eu fico mal. Eu tô perdendo tempo demais com essas coisas fúteis que, se eu for agora, vão ficar. Você entende? Eu tô perdendo tempo com o que não é eterno, com aquilo que não é precioso, para aquilo que vai ficar. Esse foi o choque maior que eu tive nesse período. E o Senhor falou muito comigo. E quando eu parei pra pensar, e quando perguntam assim, como que a gente consegue passar pelos dias ruins? Como acreditar em Deus em dias assim? Porque a resposta que eu tenho, particular minha, é de que Ele se fez presente nesses dias ruins. De que a palavra dele fala que Ele é bom e que todas as coisas cooperam para o bem. E se são todas as coisas, são todas as coisas. Nem aquelas que eu não entendo no momento. Então, como eu aconselho alguém a passar por um período ruim? É acreditando naquilo que a palavra fala. Principalmente pra gente que é cristão, a gente tem que acreditar nisso. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo, na palavra de Deus. E isso aqui é a palavra de Deus. Eu não passei esses dias ruins vendo um livro de autoajuda, e eu não tô desmerecendo isso vendo vídeos e afins. Foi falando dia por dia, recitando a palavra do Senhor, principalmente essa. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém. Ai, pesou o clima, né, do vlog. Mas era isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. É isso. É isso.